Ok, pessoal, professor Marcos Vinícius, atividades corrigidas, né? Correção de atividades. Vamos aqui à atividade 0301 da disciplina Contabilidade aplicada ao agronegócio. Vamos lá. Primeira questão, marque a sequência correta, verificando se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. E aqui nós temos aqui, né, várias afirmativas, e aí vamos entender aí se é verdadeiro ou falso. Então, a primeira diz: toda cultura permanente, cujo produto final é o fruto, será alvo de depreciação. E aí nós temos uma verdade, né? A primeira que é verdade. As taxas de depreciação numa cultura permanente podem ser calculadas pelo tempo de vida útil de cada espécie de cultura. Verdade, né? A depreciação passa a incidir sobre a cultura a partir do plantio das sementes. Não. Passa a incidir a partir da sua primeira produção, né? Então, aqui é falso. Na quarta, para os gados reprodutores, animais de trabalho e outros doativos não circulantes, incidem taxas de amortização. Não, não é de amortização, é de depreciação. As cotas de exaustão podem ser aplicadas em animais reprodutores cuja fertilidade entra em declínio. Não, aí as cotas de depreciação. Vamos lá. No caso das pastagens, podem ser aplicadas taxas de exaustão na proporção de sua perda de potencialidade. Verdade. As pastagens, aí você vai calcular exaustão. Para os casos de aquisição de direitos sobre empreendimentos de propriedade de terceiros, ocorre exaustão. Não, aí é falso, né? Porque aqui ocorre amortização. Direito é intangível, né? E o intangível, esse direito aqui, né, de empreendimento é intangível. O intangível é a amortização. Exaustão é aplicada à pastagem. Verdade, já foi dito aqui, né? Acima. Depreciação é aplicada à cana-de-açúcar. Aí é falso, né? Cana-de-açúcar vai se exaurindo, né? Como a pastagem. A amortização é aplicada à aquisição de direitos sobre empreendimentos terceiros. Ok, essa é verdade, contrapondo, né, com a assim. Então, pessoal, a marcação aí é a letra A. V, V, F, 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 V, F, V, F, V. Segunda questão. A Companhia Agropecuária Catalunha, ela utiliza um plano de contas e ela tem um item lá de pastagens artificiais de informação. A empresa ela considera que a formação da pastagem ela vai desde a derrubada da mata, queimada, limpeza, plantio, até a primeira limpeza e formação. Adota uma sistemática de até 2 anos depois do plantio. Qualquer gasto de limpeza, formação e semeio vai ser incluído na pastagem de formação. Após isso, a pastagem formada, o valor dessa conta é transferido para pastagens artificiais formadas, quando passariam a ser utilizadas e amortizadas, que é o caso da exaustão. Admitindo-se que o valor total da pastagem no período de informação seja de 980 mil, que o período de formação na pastagem foi exatamente 2 anos e que a vida útil estimada da pastagem será de 8 anos, responda às seguintes perguntas. Aí nas perguntas, pessoal, cuidado para não confundir, tá? A expressão amortizadas ou amortização é no seu sentido amplo, como nós estudamos com o professor o professor José Marion, seu livro Contabilidade Rural, tá? Então, aqui nessa questão, ele está utilizando a amortização no seu sentido amplo, não é no seu sentido restrito de intangível, tá? A sua amortização mesmo, beleza? E aí ela vai perguntar, tá vendo? Deve-se amortizar, e eu acredito que na pergunta não tem isso aqui, acho que isso aqui eu adicionei depois, tá? Não tem. Mas para entender que esse amortizar aqui é exaurir, que ele está perguntando, tá? Deve-se amortizar, ou seja, exaurir essa pastagem? Por quê? Sim, porque ela tem uma vida determinada, né? 8 anos, então ela vai se exaurindo. Observação: pastagem em formação, imobilizado em andamento. Pastagem formada, imobilizado não circulante. E aqui sim faz-se a exaustão, tá? Abaixo dessa conta aqui. B. Qual a denominação correta? Exaustão ou depreciação? Por quê? Exaustão é a denominação correta, que se colhe a própria plantação, deixando-se apenas raízes que brotarão novamente. Qual será o valor de amortização anual? De novo, amortização aqui no sentido amplo. O valor da exaustão anual, né,
que no caso ele queria dizer exaustão. Vou colocar aqui, será de 980 mil dividido por 8 anos, e aí você tem aqui ó, o valor da exaustão de R$ 122.500. Né? Se houver reforma na pastagem, o gasto concernente fará parte do imobilizado ou será tratado como custo? Né? Bom, a pastagem sendo reformada, o que, que acontece? Ela vai aumentar a sua vida útil. Né? E daí, então, vai ser incorporado esse gasto ao imobilizado. Né? Vai ser incorporado ao imobilizado. Então, normalmente, a reforma de uma pastagem é feita com uma reforma em uma máquina. E aí a sua vida útil vai ser aumentada. E se tratar de um valor relevante, coloca-se o valor ativado, ou seja, vai para o imobilizado, não vai para custo. 3. A Companhia de Reflorestamento Dona Ondina, ela possui florestas que não se extinguem com o primeiro corte, mas voltam depois desse a produzir novos troncos, ramos, né? E aí vão permitir um segundo até terceiro corte, devendo então ter as suas cotas de exaustão ao longo do período do empreendimento. Conforme laudo dos engenheiros florestais, o reflorestamento Dona Ondina vai ser alvo de 3 cortes, havendo uma previsão de 2 milhões de metros cúbicos, né? 2 milhões de metros cúbicos. No primeiro corte, constata-se um total de 800 mil metros cúbicos de madeira colhida. Qual será a taxa de exaustão para apurar o resultado dessa primeira colheita? E aí nós temos essa informação lá no material do livro do professor José Marion, que a taxa de exaustão, você vai pegar a taxa efetiva do primeiro corte e dividir pela produção total estimada. Esse dado da produção total estimada, né, vai ser dado pelos engenheiros. Né? Eles vão ter um laudo que eles vão falar lá que a produção total, né, vai ser de 2 milhões de metros cúbicos de madeira. E aí, então, você pega a produção do primeiro corte que foi feita, divide pela estimada, e aí você tem 40% de taxa de exaustão. 800 mil foi o primeiro corte, 2 milhões a produção total. Quarta questão. A seguir, com um X, marca, né? Com um X, indique, tá aqui, ó, indique a seguir com um X se trata de amortização, depreciação, exaustão, e se o melhor critério de cálculo é por hora, volume, que é a quantidade, ou a taxa anual. E assim vai ficar a nossa marcação, né? O palmito ele é exaurido, e aí o cálculo é por volume e é anual. O chá é depreciado, né? Vai tirando as folhas da árvore, e vai depreciando, e o cálculo é anual. O café, tá, no caso do palmito, pessoal, é porque você pode fazer, né, por 2 cálculos, ou por volume ou anualmente. O café é depreciado anualmente, o gado é depreciado anualmente, a pastagem é exaurida anualmente, a banana, aí ela é depreciada ou exaurida, né, porque aí vai depender do tipo, né, de bananeira, né, que você está trabalhando. E aí, anualmente. O arado, a depreciação, é depreciado por hora de trabalho, assim como a colhedeira, tá vendo? A colhedeira, e acho que lá no finalzinho temos o trator, né? Ó, depreciado e é por hora, tá bom? Vamos lá, cana-de-açúcar, exaurida, e aí é por quantidade. Reflorestamento, exaurido por quantidade. A laranja, aí ela é depreciada, e aí é anualmente. Os direitos adquiridos são amortizados, porque são intangíveis, anualmente. Os gastos pré-operacionais também são amortizados, e aí anualmente. A uva, guaraná, seringueira e suínos são depreciados anualmente. E a nossa quinta questão, a companhia Logicard adquiriu um trator de esteira por 48 mil. Esse trator tem uma vida útil de 3 mil horas. Sua taxa de depreciação ela consta no livro, né? Que é 25%, né? Pode pegar lá na taxa, na tabela da Receita Federal, né? No primeiro ano, o trator trabalhou 100 dias, à base de 4 horas em média por dia. Calcule a depreciação. Então, para fins de imposto de renda, aí você vai pegar os 48 mil reais e multiplicar pela sua taxa de depreciação, que é 25%. Vai dar 12 mil.
Já para fins gerenciais, nós vamos trabalhar com as horas, com a vida útil, né? E a vida útil do trator, né? Então, ó, 48 mil reais, né? Ou seja, são 10 anos, né? Ah, e aí você vai pegar os 48 mil, dividir por 3, vai ter 16 por hora. Aí você vai pegar os 16 e multiplicar pelos 100 dias, e cada dia é 4 horas, né, de trabalho. Daí você vai ter um valor de R$ 6.400. Para fins contábeis, a taxa fixa na média brasileira, você vai pegar os 48 mil, multiplicar por 10%, que são os 10 anos, dá 4.800. Sexta questão, touro Ferdinando, da Agropecuária Madri, ele vai ser colocado em sua primeira estação de monta após 3 anos de crescimento. Seu custo total é de 60 mil, prevê que ele vai ter 6 anos de vida útil para monta e mais um ano para sêmen. E aí vai ser vendido ao frigorífico por 11 mil. Pede para calcular a primeira depreciação do touro Ferdinando. Então, olha, se ele tem, qual é a vida útil dele? 6 mais 1, 7 anos. Então, ó, você vai somar tanto anos de monta como de fornecimento de sêmen. Então, dá 7 anos. Você vai pegar o custo, que é 60 mil, o valor residual, que é o valor que ele vai ser vendido no frigorífico, e aí você vai ter a taxa, o valor de depreciação, né? Então, 60 mil menos 11 do residual, você tem o valor depreciável de 49 mil. E aí, qual é a primeira depreciação dele? Ora, se é 7 anos, pega os 49 e divide por 7, R$ 7.000 será o valor da primeira depreciação. Ok, pessoal. Essa foi mais uma correção de atividades, a atividade 0301, da disciplina Contabilidade aplicada ao agronegócio. Próxima, bons estudos, fiquem com Jesus.